Olá, mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para a sua vida e para a minha também, principalmente. Hoje eu vou falar de escalas para o nosso destino. Eu gostaria de ler e falar um pouco da história de Jacó. É uma história bem conhecida, eu acho que por todos, essa história de Jacó. E é uma parte dela, na verdade. Eu vou ler aqui em Gênesis, versículo 1. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã. Aqui, o pai, ele está dando uma ordem ao filho, um destino, está mostrando ao filho para onde ele deve ir. O pai começa a abençoar o filho, aqui no versículo 3, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que se multipliquem e venham a ser muitas nações. A gente tem muita gente, às vezes até acima de nós, para apontar o dedo e dizer que o que a gente faz está errado. Muita gente para dizer que a nossa vida não tá boa, não tá andando. Mas também tem pouca gente para apontar, não o dedo na nossa cara, mas dizer o destino, é para lá, vai para lá, que lá vai dar certo. A gente tem pouca gente para nos ensinar onde as coisas da vida vão acontecer, onde vai dar certo. A gente tem pouca gente como Isaque, que chegou para Jacó e disse: não escolhe aqui, escolhe lá. E às vezes a gente escolhe as coisas não porque a gente quis errar, mas porque ninguém direcionou as nossas escolhas. Mas Jacó, ele tinha a bênção de ter Isaque na vida dele. Isaque não só ensinou ele a escolher, mas apontou o destino e o abençoou. Porque um dos privilégios que eu tive, pelo menos na minha vida, foi de ter um pai e uma mãe que sempre me disseram: Maela, você pode, você é capaz, você vai ser uma preletora, você vai ser uma adoradora de Jesus. A gente tem muita gente dizendo: você não pode, não dá, o Brasil tá difícil, a pandemia tá ruim para todo mundo. Mas nós temos poucas pessoas para falar: você é abençoado, você vai frutificar, você vai crescer, não escolhe aqui, escolhe lá. A Bíblia diz que Jacó obedeceu. Porque também não adianta você ter um orientador, um mentor, um pastor e você não seguir a orientação, concorda? Mas Jacó, ele levantou-se e foi. Arã era o destino. Aqui no versículo 10, nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Berseba era o lugar de destino, era o lugar de origem. Arã era o lugar de destino. São os lugares geográficos, mas que Isaque orientou Jacó a sair de um lugar e ir para outro. De Berseba para Arã. E no versículo 11 nós podemos ver aqui: quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Ele já tinha chegado ao destino? Não. Ele estava numa escala. Jacó parou numa escala. Entre esses lugares, né, Berseba e Arã, era um caminho muito longo. E para um longo caminho, para um longo destino, são necessárias escalas. Quando você vai para um país longe, tipo Japão, é obrigatório ter uma parada. Porque o problema
É que se você não parar, você não chega. Você precisa dessa escala. Mas também o problema é que as pessoas, né, nós adoramos, o ser humano, ele adora se importar com a opinião do outro, de outras pessoas, e normalmente elas nos julgam não pelo destino, mas pela escala que a gente tá. Pensa comigo, Martin Luther King, ele foi o homem que lutou pela igualdade social dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. A América e as nações, elas nunca mais foram iguais depois dele. Um pastor batista que resolveu sair de 4 paredes ali e pregar a igualdade social, racial, numa época de segregação negra. Ele ia para as ruas fazendo marchas, ia para várias cidades falando sobre a igualdade social. Hoje para a gente é tudo lógico, né? Nós temos os mesmos direitos que os outros, nós somos todos iguais. Hoje a gente sabe, mas naquela época não. As pessoas de outras raças, elas não podiam estar nos mesmos lugares, nos mesmos restaurantes, beber no mesmo bebedouro. E se hoje em dia você pode ir a um lugar, um restaurante ou votar, se essas pessoas podem, foi porque um homem falou: eu morro, mas eu morro lutando para que você tenha acesso às coisas que eu não tenho, que eu não tive. Mas para ele chegar num destino, ele teve escalas. Você acreditaria num homem negro nessa década preso? Nós, imperfeitos, no máximo nós falaríamos: se ele está preso é porque ele fez alguma coisa. Mas nós esquecemos que José também esteve preso. Nós esquecemos que Daniel também esteve numa cova de leões. O destino de Daniel era governar a Babilônia, mas a escala dele foi a cova dos leões. Ele teve que passar por lá. Quando o destino é longe demais, Deus te coloca em escalas. O destino de Martin Luther King não era a prisão, não era para ele estar ali. O destino dele era para falar um dia para 300 mil pessoas na capital dos Estados Unidos, falando: I have a dream. Eu tenho um sonho. Hoje em dia, é difícil. Nós até mesmo fazemos uma live para falar um sonho nosso. Ninguém quer ouvir, ninguém quer prestar atenção, sai todo mundo. Imagina naquela época que não tinha internet. Não tinha. Que ele era negro. Uma sociedade que a maioria eram pessoas brancas, para falar que ele tinha um sonho. E aí ele coloca 300 mil pessoas numa praça para escutar o sonho dele. Nós não podemos julgar as pessoas pela escala, porque se eu julgasse Martin Luther King pelas grades, eu não poderia celebrar esse dia com ele. Quem te julga na escala não celebra contigo no destino. Isso é fato. Você imagina o povo de Israel saindo do Egito com uma promessa, um destino. Qual era esse destino? Ir para a terra prometida, onde manava leite e mel. Você imagina quanto tempo eles ficaram no deserto? Foram anos. Você imagina naquela época os inimigos, aquelas pessoas que julgavam eles. E hoje em dia também nós temos inimigos, pessoas que não querem te ver bem, que torcem contra. Bom, sei lá se isso existe, né? Teoricamente, todo mundo quer o bem de todo mundo e blá, blá, blá. Mas no mundo fantasioso, tem gente que quer o mal dos outros, sim. Você imagina como estavam os inimigos daquele povo hebreu saindo do Egito para a Terra Prometida. Quando eles viram eles na escala, suando no deserto, comendo maná, que era uma ração que caía do céu só para aquele dia.
sem saber o que poderia acontecer amanhã. Você imagina como o coração dos inimigos se alegram quando te veem na escala. Imagina. Mas eles só se alegram porque eles ainda não fazem ideia de onde você está indo. Jacó, ele para no meio do caminho, numa escala, coloca pedras como travesseiro e ele tem um sonho. Deus fala com ele nessa escala, porque Deus, ele é especialista em falar conosco nas escalas, justamente nas escalas. E aí quando ele acorda, ele fala, meu Deus, esse lugar Deus fala. Esse lugar seria chamado Betel. Hoje em dia tem várias igrejas, né, com esse nome, Betel. E é uma cidade famosa que nasceu de uma escala. Betel não era a origem nem o destino de Jacó. Porém, foi ali que Deus falou com ele. E, às vezes, nós queremos julgar Deus porque na escala você não está vendo a promessa que Ele te prometeu, você não está vendo o destino. Você diz, Deus me prometeu as nações e eu estou aqui dormindo em cima de pedra. Porque quando Isaac abençoa Jacó, para sair, ele diz, você vai ser pai de nações, você vai ser muito abençoado. Imagina agora ele indo tirar satisfação, né, com Isaac ou com Deus. Como que eu vou viver isso? Eu tô aqui dormindo em cima de uma pedra. Porque a gente não entende bem, a gente não entende com clareza, às vezes, as palavras que Deus solta nas nossas vidas no meio do caminho. E só quando a gente começa a caminhar, quando a gente continua andando, que a gente vê. Tem coisas que a gente não vai entender, mas a gente precisa crer e continuar caminhando. E você pode estar falando, agora eu estou justamente nessa fase. As pessoas estão caçoando de mim porque eu estou numa escala. As pessoas, elas não estão mais acreditando em mim porque eu tô igual a Martin Luther King. Eu tô escravizado em algumas coisas, mas eu me vejo falando com muitas pessoas, milhares de pessoas, mas hoje eu tô aqui atrás das grades. Às vezes, não acreditam em você por causa da visão que eles têm de você hoje. Mas eles não têm ideia para onde Deus está te levando, onde você está indo e quantas pessoas você ainda vai impactar. Aí você diz, meus erros são muito grandes. Quanto maior seu erro, maior será o seu testemunho. Arrependa-se. Arrependa-se do seu erro. Entregue-se aos sonhos, porque o seu testemunho será maior que teu erro. Você não tem ideia de onde você pode parar se tiver conhecimento para onde você está indo. Quando você não tem esse conhecimento, você vai para onde te oferecem. E você acaba sofrendo o que você não precisaria sofrer. Porque quando você tem conhecimento, você vai para lugares, né? E você tem paradas inevitáveis. Porém, você tem Deus. E tem vezes que Deus quer falar contigo e vai ter que ser ali, naquela parada, naquele momento. E quem somos nós para tentar entender a mente de Deus? Nós não vamos entender. Muitas de nossas escalas, nossas paradas, nós poderíamos ter escolhido melhor, pensado melhor. Jacó, ele entra aqui na história, né? Apesar do passado dele, que ele teve de ser conhecido como trapaceiro, mas Jacó, ele não foi trapaceiro. Ele comprou
primogenitura do irmão dele, do Esaú, mas Esaú vendeu porque quis. Mas aí a gente lembra que ele se vestiu de Esaú, ele colocou aquelas peles, ele enganou. E aí ele chega para Isaac, Isaac diz Esaú, ele diz sim, meu pai, sou eu, e pede a bênção. Se isso não é trapacear, o que é? Ele enganou Isaac, mas Deus apagou o passado de Jacó e revelou um destino melhor para ele. Porque a misericórdia não está em nós, não está em você. A misericórdia está no Deus que você serve. O perdão, ele não está com a sua opinião, o perdão está em Deus, lá no céu. Por isso, pare de escutar as vozes alheias no meio do caminho, no meio do teu destino. Porque elas não vão mudar o rumo da tua história. A não ser que você pare para escutar. Não é tempo de escutarmos vozes alheias. É tempo de escutar o que a voz de origem te falou. Sai de Berseba e vai para Arã. Porque se você continuar no caminho certo, Deus vai continuar falando contigo nas escalas até lá. Não seja você o julgador de pessoas que ainda estão no meio do caminho. Porque eu garanto que aquele que você julga, você não vai estar celebrando com ele no destino. Pessoas que estão comigo hoje na escala, não caçoam, não zombam, talvez também não acreditem, mas pelo menos não atrapalha. E isso já tá bom. Mas Deus vai colocar Isaques para dar palavras de destinos a Jacós. Deus vai colocar Isaques que vão te ajudar a escolher de onde sair, para onde ir. Quando Deus fala com Jacó, ele sabia que era Deus. Por quê? Porque Deus se apresenta falando, eu sou o Deus de teu pai Isaque. Ele não conhecia Deus, mas ele sabia que o pai dele conhecia. Às vezes você vai conhecer Deus através de outras pessoas. Porque talvez hoje a sua fé não seja suficiente para acreditar diretamente. E é por isso que testemunhos edificam as vidas, por isso que congregar é importante, porque você vê Deus fazendo na vida dos outros e você sabe que na sua também pode acontecer. Ou seja, Deus diz, sou Deus de Isaque, veja o que eu fiz com ele, veja o que eu posso fazer com você. E Jacó, ele fez uma prova com Deus, porque na escala é um lugar da gente fazer provas com Deus também. Ele diz, se Deus me guardar pelo caminho, eu chegar ao destino, se nenhum mal me acontecer e eu encontrar a mulher para se casar, se tudo acontecer como meu pai falou, eu reconhecerei que tu és o Deus de Abraão, meu avô, tu és o Deus de Isaque, meu pai, e tu serás o Deus de Jacó, que sou eu. E mais pra frente, Deus diz na sua palavra, eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Porque Jacó lhe chegou ao destino final, apesar das escalas. O destino, ele tem escalas, você não vai poder sair de um lugar direto para lá. Você vai ter que passar por dificuldades da vida, você vai ter que passar por quebras financeiras, você vai às vezes passar por um problema no seu casamento, uma enfermidade, um emprego ruim. Na vida nós temos escalas. Nunca vi ninguém chegar direto. Os destinos longos, eles têm escalas. Na escala, ao invés de sofrimento, ele vai te dar experiências enquanto você dorme, assim como ele fez com Jacó. Foi desconfortável? Foi. Quem quer dormir sobre pedras em vez de dormir sobre um travesseiro? Ninguém. Não é confortável.
Mas, estando confortável ou não, Deus continua falando contigo nas escalas até o seu destino. Todo mundo aqui, eu, você, tem um problema para resolver. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim. É só uma escala. Coronavírus, ele parou muita coisa esse ano, mas não vai parar a nossa fé. Não vai parar o nosso caminho até o destino. Nós cremos num Deus e estamos embaixo de uma palavra. Que Deus te dê coragem para não desistir do seu destino e enfrentar a escala. Todo processo acelera um destino. 2020 foi um ano de processo. Não foi um erro. Somente prepara o seu coração para o que o destino reserva para você viver. Amém. Boa semana para nós. Que Deus nos abençoe.